Depois de um tratamento realizado com algas, um homem que ficou 40 anos sem enxergar, ficou 40 anos cego, voltou a enxergar. Isso só foi possível porque o homem buscou na natureza, em espécies que a gente geralmente não acha que são importantes, genes, ou seja, características genéticas, pedaços de DNA que estão dentro do núcleo lá da célula, e utilizaram esses genes que são capazes de produzir determinadas proteínas específicas para um determinado fim que pode ser útil para o homem. As espécies naturais escondem soluções para muitos problemas que ainda teremos futuramente. E é por isso que não podemos deixar com que essas espécies sejam extintas. Mas o que causa a extinção de uma espécie? O que o homem faz que faz com que as espécies sejam extinguidas, ou seja, sejam removidas da face da Terra? Sou Ludmilla e hoje falaremos sobre ameaças à diversidade, a extinção de espécies. Uma das espécies bastante conhecidas que foi considerada extinta durante muitos anos é o panda gigante. Presente em somente 6 montanhas lá na China, esse animal, apesar de ser classificado como onívoro, ele se alimenta basicamente de folhas de bambu. Além da alimentação específica, os pandas eles precisam de uma área muito preservada para sobreviver. Além disso, a sua reprodução é extremamente lenta e a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de indivíduos que nascem, é muito baixa. Mas especialmente por causa da modificação do ambiente que esses animais viviam, ele foi considerado extinto. Hoje, ele é considerado uma espécie vulnerável, ou seja, ele não é considerado mais extinto, com um número total de 1.800 indivíduos. Mas se a extinção é a eliminação da espécie na Terra, por que o panda conseguiu retornar à extinção? Como um animal consegue retornar a uma determinada extinção? Como um animal consegue retornar da extinção? O que acontece é que a extinção não é uma espécie em extinção, não é aquela que não existe nenhum indivíduo mais presente na Terra, mas sim que a população é tão pequena que naturalmente ela não vai conseguir aumentar o número de indivíduos. No caso do panda, apesar desse número pequeno de indivíduos, foram feitos diversos programas ambientais para retornar essa espécie ao meio ambiente. Para uma espécie ser considerada extinta, a população dela tem que ser baixa. Para uma espécie ser considerada extinta, não é que não tenha que ter nenhum indivíduo, mas que a população seja tão pequena que o cruzamento entre esses indivíduos, a reprodução entre esses indivíduos, não ocorra de maneira natural e não ocorra de forma a montar, a povoar uma nova população. Isso porque 2 indivíduos, um macho e fêmea, não é o suficiente para gerar uma nova população. Geneticamente, é necessário que haja uma grande diversidade genética para que uma população consiga sobreviver. Há doenças que podem aparecer, há alguns eventos como queimadas, como alterações no ambiente, e essa espécie consiga sobreviver. As populações reduzam em número, mas consigam manter suas gerações ao longo dos anos. Os pandas, portanto, eles deixaram de ser considerados extintos e estão vulneráveis à extinção, porque apesar de não serem considerados mais extintos, apesar de terem uma quantidade de indivíduos que pode fazer com que esses indivíduos, apesar desse número de 1.800 indivíduos ser suficiente para montar novas populações, é uma população que está extremamente vulnerável, ou seja, que está extremamente vulnerável a qualquer modificação que o homem vai fazer naquele ambiente. Então, quando que uma espécie ela é considerada extinta? Extinção, então, seria o máximo negativo da biodiversidade, ou seja, o que a gente busca eliminar. Extinção, portanto, seria o máximo negativo da biodiversidade. Seria a perda, a redução significativa da biodiversidade. Quando uma espécie é considerada extinta? Ela é considerada extinta quando nós buscamos exaustivamente no ambiente e não encontramos indivíduos daquela espécie, ou encontramos um número muito baixo de indivíduos daquela espécie. É como se a gente buscasse aqueles indivíduos daquela espécie naquele habitat natural dele, aquele local que naturalmente era para ele existir, e não encontrasse, ou encontrasse muito poucos indivíduos. A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a IUCN, ela criou categoria para as espécies para mostrar se elas estão próximas à extinção ou se não, se está tudo certo com aquelas espécies. Então nós temos 9 categorias
que falam qual que é a preocupação que a gente tem que ter com aquela espécie. Como, por exemplo, se ela está extinta, ou seja, se o número é extremamente baixo, e se aquela espécie sozinha ela não vai conseguir aumentar o número populacional dela, ou simplesmente ela foi extinguida, não existem mais indivíduos no ambiente daquela espécie. Para muitas espécies também, a gente não tem informação, a gente não busca aquela espécie. Para muitos insetos, por exemplo, a gente não faz ideia quantos indivíduos ou quantas populações a gente tem no planeta Terra. E aí nós temos também aquelas que são criticamente em perigo, as em perigo, as que são vulneráveis, ou seja, que estão em ambientes que provavelmente estão sendo modificados e poderão trazer algum dano à espécie. O panda, por exemplo, é distribuído em 100 montanhas da China. Anteriormente, a sua distribuição era em mais locais. Ele foi extinto localmente em cada montanha. Antes de ocorrer a extinção global do panda, ele foi extinto localmente nas montanhas. Ou seja, por exemplo, ele poderia estar presente em 10, 20 montanhas diferentes. Foi com o tempo e com as alterações humanas foi sendo extinto em algumas dessas montanhas, restando somente 6 locais em que essa espécie estava presente. Portanto, nós podemos, por exemplo, se nós temos uma vegetação aqui no Brasil, e dentro dessa vegetação é o hábitat de uma espécie de macaco. Se a gente retira essa vegetação completamente, essa espécie ela será extinta naquele local. Mas na região pode ser que tenha mais fragmentos de vegetação. E essas espécies poderão ser encontradas em outros fragmentos. Se a gente for removendo aos poucos esses fragmentos, ela poderá também ser extinta naquela região. Então, os macacos, por exemplo, eles poderão estar presentes em alguns pontos do globo e alguns pontos do planeta, mas naquela região ele foi extinto, ele foi eliminado, ou sua população é extremamente pequena. E nós temos a extinção global, como é, por exemplo, o panda, que ele foi considerado extinto globalmente. Então, a extinção trabalha com os dois principais aspectos. Ou aquela espécie tem uma população com número reduzido de indivíduos, isso faz com que a variabilidade genética seja pequena, e também onde a reprodução é inviável. Porque para a espécie permanecer ao longo das gerações, ela precisa ter uma taxa reprodutiva que seja favorável à manutenção daquela espécie, que também era um problema encontrado nas populações de panda, por ter uma taxa de natalidade extremamente baixa. Portanto, espécies que têm uma taxa de natalidade alta, ou seja, tenha diversas gerações, diversos filhotes por ano, ela tem uma chance a menos de ser extinta. Mas voltamos lá no exemplo do macaco. Se eu retiro uma vegetação de uma área, o efeito da extinção geralmente não é imediato. Você retira, você altera o habitat dele, ele não vai ser extinto naquele momento. Mas com o passar dos anos, para algumas espécies demoram poucos anos, para outras demoram até 20, 30 anos, essa espécie está fadada à extinção, justamente por causa dessa perda da variabilidade genética. Eles vão conseguir gerar filhotes, mas os filhotes vão ficando cada vez mais fracos, cada vez menos aptos a sobreviver naquele ambiente. E o principal agente causador dessas extinções é o ser humano. Naturalmente, as espécies são extintas, mas numa velocidade muito inferior ao que ocorreu sempre que o homem esteve presente no planeta. Para evitar essas taxas de extinção, para evitar a extinção de espécies tanto locais, regionais como globais, nós precisamos identificar as atividades humanas que afetam essas populações, que afetam a taxa de natalidade dessas populações, que afetam o crescimento dessas populações, dessas espécies. Identificando as atividades, a gente também vai determinar qual o fator que torna uma população vulnerável à extinção. Um fator mais claro seria o desmatamento. O desmatamento, você tira o habitat da espécie, remove de uma vez. O homem também, ele altera esse habitat através da poluição, por exemplo. Aos poucos, esse habitat vai sendo modificado e vai tornando a espécie cada vez mais próxima da extinção. Então, antes dela ser extinta, ela fica ameaçada, depois ela vai entrar na vulnerabilidade, ou seja, ela vai estar muito fácil de ser extinta, muito próximo da extinção. Depois ela vai estar criticamente em perigo. Aos poucos, essa população vai reduzindo até ser considerada extinta. Mas o que o homem faz que causa tantos problemas para a espécie ao ponto de extingui-las? A maior ameaça à diversidade biológica é a destruição do habitat, como eu exemplifiquei aqui várias vezes. A partir do momento que você retira o local que a espécie usa para sobreviver, ou altera muito esse local, que é o que mais acontece,
essa espécie ela não consegue mais sobreviver. Se essa alteração fosse gradual ao longo de centenas de anos, a espécie poderia se adaptar, mas a mudança é muito brusca e aí a espécie não consegue se adaptar. Como exemplo, nós temos o desmatamento. Você vai lá e remove a vegetação, uma espécie que necessitava daquela vegetação, seja para alimentação, seja para esconderijo, seja para reprodução, ela não consegue sobreviver em determinado ambiente. Por exemplo, as capivaras. As capivaras, elas não necessitam diretamente da água, mas são espécies que só se reproduzem, que só se acasalam dentro da água. O hábitat das capivaras secar e não tiver mais água, a população dela aos poucos vai reduzindo até ser extinta. A mesma coisa acontece com os peixes. Se você pega uma espécie de peixe de água corrente, que vive em rios, com cachoeiras, pequenas cachoeiras com rochas, um ambiente com vários esconderijos e coloca esse peixe num reservatório, ou seja, num lago de água parada, com temperatura maior, onde o ambiente é mais homogêneo, ele vai sobreviver alguns anos. A espécie não será imediatamente extinta, mas novamente você está destruindo o habitat natural da espécie e ela, consequentemente, será extinta. Uma segunda grande ameaça, relacionada também ao habitat, é você dividir o habitat de uma espécie. Voltemos ao macaco. Nós temos o macaco, ele não precisa somente de uma árvore, ele precisa de um conjunto grande de árvores em uma determinada área para conseguir sobreviver. Então vamos supor que ele precisa de 10.000 metros quadrados, 1 hectare. Se você vai lá e constrói uma estrada passando no meio dessa área, ou seja, dividindo em duas áreas menores, em duas áreas de 5.000 metros ou meio hectare, você está fragmentando, você está alterando esse hábito. Isso impactará consideravelmente nas populações dessas espécies, porque é um ambiente completamente diferente do que ela está acostumada. Uma terceira grande ameaça são as degradações causadas pelo homem nos hábitats das espécies. Como degradação, nós temos também o desmatamento, nós temos a poluição, as queimadas. Todas essas alterações do ambiente, ou seja, ele perde as características naturais, impactam diretamente as espécies. Alguns tipos de degradação, por exemplo, como a poluição, ela pode ser extremamente lenta. E aí não é tão fácil de identificar que a espécie está sendo extinta, porque não há uma grande mortalidade que seja tão visível para o ser humano. Essa é a terceira. A quarta seria a superexploração de espécies, ou seja, eu retirar as espécies para consumo ou para uso humano do ambiente, numa velocidade muito maior com que a população é capaz de gerar novos indivíduos. Uma espécie que o homem mais utiliza e que também tem uma grande ameaça em relação à superexploração são as espécies de peixes e frutos do mar. Isso porque o homem consome, ele retira uma grande quantidade dos rios e oceanos e não deixa que as populações reponham esses indivíduos perdidos. E acaba reduzindo as populações a um ponto que as populações também sejam extintas. Uma quarta grande ameaça seria a introdução de espécies exóticas, ou seja, introduzir espécies que não pertencem àquele ambiente. Uma grande ameaça que está relacionada também diretamente ao homem é o aumento da ocorrência de doenças. Isso porque o contato com coisas que não são naturais daquela espécie, como atividades humanas, como espécies domésticas, como outros ambientes completamente diferentes, acaba trazendo diversas doenças para as espécies naturais. E as espécies naturais, elas não têm a resistência que as espécies domésticas ou o homem tem a determinadas doenças. Mas quais são os vetores dessas ameaças? Ou seja, quais são as atividades que o homem realiza que mais impacta sobre as alterações do ambiente que faz com que as espécies sejam extintas? A agropecuária é o primeiro vetor principal do Brasil. Isso por quê? Porque para realizar a agropecuária a gente precisa alterar o meio natural constantemente para gerar um produto. Uma outra forma com que a gente faz, que altera muito o ambiente, que prejudica as espécies e causam a extinção de espécies, é a expansão urbana, ou seja, a ocupação humana do ambiente. O homem altera tanto aquele ambiente que as espécies não conseguem sobreviver. Da mesma forma com que o homem pega áreas naturais, altera para produzir energia. A principal produção energética do Brasil, ela vem de hidrelétrica, em que eu construo barragens, faço lagos, onde anteriormente eram rios e vegetação. Eu altero, eu modifico completamente uma área, extinguindo também as espécies. E nós temos também as demais atividades humanas mais impactantes,
que são a poluição, a caça, queimadas, mineração e turismo desordenado. Todas essas atividades, elas causam uma grande modificação. A mineração, por exemplo, é uma atividade extremamente impactante. Ela altera completamente o ambiente, muito mais do que as atividades agropecuárias fazem. Ela é uma atividade que gera muito mais impactos, muito maior alteração. No entanto, as minerações em termos de cobertura em área, elas são muito menores do que a agropecuária, que é a principal atividade do Brasil. E quais são as consequências, portanto, desses vetores que vão alterar o meio, vão fazer com que as populações reduzam em número, causando extinção local? A aceleração da extinção de outras espécies. Isso porque, se uma espécie é extinta, quando a gente olha lá na cadeia alimentar, uma espécie depende da outra. Uma espécie onívora, ela serve de alimento para uma carnívora. Se uma espécie onívora é extinta, faltará alimento também para carnívora. Redução no banco genético, ou seja, da variabilidade de genes, fazendo com que o cruzamento entre as espécies não seja capaz de gerar uma nova população. Redução no número de recursos naturais de variedade alimentar, ou seja, as espécies também trabalham para a manutenção do ecossistema, para a manutenção daqueles fatores bióticos e abióticos. Quando a gente extingue as espécies, causa um desequilíbrio ali que altera completamente o ambiente deixa, por exemplo, de fornecer água, de ter uma qualidade de ar como anteriormente, entre outras coisas. E a redução na capacidade de autorregulação dos ecossistemas. As espécies, elas interferem diretamente nos ciclos biogeoquímicos, na quantidade de carbono, nos locais em que a água está presente, no ciclo da água, na quantidade de nitrogênio do solo, na quantidade de matéria orgânica presente no solo. As espécies, elas estão ali trabalhando para ter os nutrientes também disponíveis para as atividades humanas e conseguir regular aquele ecossistema para que ele continue funcionando. A partir do momento que você retira as espécies ou altera o habitat e essas espécies vão reduzindo em número, vai reduzindo essa capacidade de ciclar todos esses nutrientes. Identificar os vetores e fazer com que esses vetores causam menos problema para as espécies é uma forma da gente garantir genes e características genéticas que estão sendo e que serão futuramente muito importantes para o homem.